Você tem um processo redondo que está rodando, está entregando resultado, você não quer vender mais? O cara não está indo atrás, ele não está buscando vender mais. Ele está buscando atender aquele cliente que vem. E esse, obviamente, depende da operação, pode ser que faça sentido. Mas se você tem um time que só vende para quem entra em contato com você, imagina se você tivesse uma prospecção ativa. Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Venda Humanizada. Estamos no nosso 27º episódio, o terceiro da série Gestão de Vendas. Estamos aqui mais uma vez com o meu amigo, parceiro e sócio, Johnny. Fala, Johnny. Joia! Animado por estar aqui para podermos falar de um assunto que, com certeza, quem está começando uma empresa, quem está com uma empresa já em andamento por muitos anos, sempre tem esse dilema, né? Contratação. Então, expectativa na lua, podemos ter vários insights aqui. E eu acho que quem tem empresa, mas quem também está na posição de gestor, né? Mesmo que não seja a sua própria empresa, tem aí esses desafios que são desafios que são a contratação de funcionários quando você precisa. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os desafios da contratação, quando você precisa contratar, quando você não tem a posição, mas você precisa começar a se movimentar, e até quais são as características, quais são os elementos que você precisa avaliar antes de contratar. Porque te diz que depois que o cara está dentro de casa, né, Johnny? Aí fica muito mais difícil de fazer qualquer tipo de ajuste. Perfeito. Ô Johnny, como a gente aqui, obviamente, somos uma empresa voltada para vendas, e aí na sua experiência como gestor, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço no início dos episódios. Quais são os desafios do gestor aí no dia a dia da contratação e quais são os impactos de contratações erradas? Eu entendo que o maior desafio, primeiro, é quando nós estamos contratando sem necessidade. A operação não está funcionando bem. Vamos dar um link aqui lá com o episódio anterior. Aliás, se você ainda não ouviu, volta 2 episódios para pegar toda a jornada. Se eu não tenho um processo que está funcionando, quanto mais vendedor eu coloco, mais problema eu tenho. Quanto mais vendedores eu coloco, mais demanda para o gestor, é mais treinamento. Se o processo não está redondinho, Júnior, o que vai acontecer? Eu vou perder mais tempo ainda. É assim, cara, o carro não está funcionando e eu estou colocando gasolina e acelerando. Cara, vai estourar o motor desse negócio. É assim, vai perder tempo. O tempo da contratação, nesse processo do treinamento. Você vai perder dinheiro, porque o seu custo operacional, o seu custo comercial só vai subindo. E aí você não vai ter o retorno de vendas, né? Porque se você tem um bom vendedor, mas não tem um bom processo, acontece na maior parte das vezes que você não vai conseguir extrair o máximo potencial dessa operação. E é legal você já começar trazendo isso, que parece meio lógico, mas não é dessa maneira que a gente deveria pensar. Eu quero vender mais, contrato mais vendedores. Né? Nem sempre, quando eu quero vender mais, eu preciso de mais vendedores. Primeiro eu preciso entender se a minha máquina está rodando do jeito que tem que rodar. Não é isso? É isso. Então, quando? Você bem abriu aí o episódio, dizendo, ó, quando precisamos contratar? Aí vamos para o próximo passo. Já que eu vou contratar, quem eu vou contratar? Um vendedor, tá, mas que tipo de vendedor? A maior ilusão, vou te dizer a ilusão do mercado agora. A maior ilusão do mercado é que é assim, ó, gestores e líderes comerciais torcem, né? Precisam ir para o mercado para buscar um vendedor que prospecta, que toca reunião, que negocia, fecha a venda, faz pós-venda, resolve o problema no cliente, Acompanha a produção. pega produção e tudo mais, e quer pagar R$ 2.500, e quer que, ó, aí, cara, se encontrar isso, manda de monte para cá. Cara, assim, para mim, vamos falar aqui dos principais erros na contratação, que eu acho que a gente vai falar dos erros, depois a gente fala como é que a gente resolve isso, porque muitas vezes quem está ouvindo a gente acha que a operação é aquilo, e ela acha que é aquilo não porque ela está conformada, mas é porque ela não conseguiu perceber alguns defeitos, talvez algumas situações um pouco mais desafiadoras que tem ali na sua operação. Então, eu acho que a primeira delas é você simplesmente não saber quem você vai contratar. E é fato que hoje, no mercado, né, como nós estamos colocando em tantas operações,
você pode tanto contratar profissionais generalistas. O que é isso? Aquele vendedor que prospecta, que faz reunião, ele faz de tudo um pouco, Uhum. né? E você pode contratar especialistas. Ou seja, segmentar a tua operação de forma que você contrata pessoas que são vendedores especialistas em prospecção, vendedores especialistas em fechamento, profissionais especialistas, vendedores para o time de sucesso do cliente, do pós-venda. Quando você segmenta, você contrata especialista. Agora, qual é certo, qual é errado? Não tem. Não tem. Vai depender muito da... De novo, tenho que colocar o pé atrás. Vai depender do teu processo, porque o teu processo foi de acordo com o teu cliente. Em alguns momentos, você vai precisar do vendedor generalista, que toca o todo. Uhum. Em alguns momentos, não. Então, o primeiro passo, e nós vamos abrir aqui, cara, identificou o teu processo, o processo está rodando, beleza, está na hora de contratar. Contrata generalista e especialista. E aí, o terceiro grande desafio, onde eu encontro? É, eu quero, né, vou segurando você aqui, porque senão você vai falando de assunto pra caramba, a gente precisa esmiuçar um pouco mais esse ponto que você está falando aqui de divisão de funções, né? Antes eu quero chamar a atenção aí do empresário, do empreendedor, do gestor de vendas, porque vou falar mais, isso acontece mais no B2B. É assim, quanto mais complexa a sua operação, mais você precisa investir no seu time de vendas. Quanto mais pedido o seu time tem que tirar, o que é o pedido? Ele não precisa fazer esforço para ir atrás do cliente, ele não precisa saber negociar. Quanto mais padrão for a sua operação, ok, mais barato o cara sai, porque é tirar pedido. Existe uma diferença entre vender e tirar pedido. Estou falando disso pelo seguinte, eu vou montar uma indústria, Johnny. Aí eu vou lá, você vai montar uma indústria, você compra qualquer máquina, você vai contratar qualquer operador para... Vou dar um exemplo, eu estava hoje numa gráfica, numa editora, que a gente fui lá ver como está a impressão do nosso livro. Vai sair. Já está imprimindo, graças a Deus, saiu. E lá, cara, teve uma máquina, que a máquina custa 20 milhões, e devem ter 2 ou 3 dessas no Brasil. Cara, outro nível a máquina, o nível de tecnologia. Cara, é qualquer pessoa que opera uma máquina dessa? Não é. Não deveria. Não deveria, mas normalmente não é, porque inclusive essa é uma máquina alemã que normalmente a própria indústria convida lá quem vai operar a máquina, o encarregado, a ir para a Alemanha para fazer um treinamento de como operar a máquina. Então, vamos lá. Vou para a Alemanha, te garanto, lá o treinamento não vai ser em português. Tá? Então, minimamente, esse cara precisa falar inglês para poder aproveitar muito bem esse treinamento. Cara, esse cara contrata qualquer profissional? Não. Ele vai montar um parque fabril. Ele contrata qualquer engenheiro? Não, ele quer o melhor engenheiro, ele quer o melhor operador. Só que quando ele vai para o time de vendas, aí ele quer contratar qualquer um. Ah, fulano fala bem, traz para vendas. Não, fulano é bem relacionado, traz para venda. Ele acaba não tendo o mesmo critério na hora da contratação do cara de vendas, que é o que vai gerar pedidos, buscar clientes para ocupar aquela máquina. E olha que doido isso. Se eu não tiver um time de vendas muito bem azeitado, muito profissional, com processos muito bem desenhados, todo aquele investimento do maquinário para pagar aquele profissional, cara, isso vai pro ralo. Se a máquina não funcionar, a empresa está quebrando. Então, por isso que eu quero bater bastante aqui na importância do profissional de vendas. Não estou dizendo que você precisa pagar milhões. Estou dizendo que você precisa entender um pouco melhor sobre a remuneração e sobre o perfil que você precisa. Porque se você comprar uma máquina, eu tenho certeza que o que você quer é ver a máquina rodando 24 horas por dia. Perfeito, perfeito. Economizar em pessoas é a economia mais cruel que tem, porque curto prazo parece que você fez uma boa tomada de decisão e é trabalhar na torcida, né? Sim. Por que as pessoas contratam um monte de vendedores e vão jogando um monte ali dentro do time? Porque fica torcendo. Vai que aparece o cara que vai salvar a minha empresa aqui, né? Você contrata no meio de 15, no meio de 20 durante o ano, né? Te provoca até pensar quantos vendedores você contratou no último ano, quantos você demitiu, porque isso vai mostrando se está parando pessoas na sua operação. Ficar torcendo para aparecer alguém, pode ser que vai aparecer. Na verdade, até aparece. Por amostragem, né? Vai trazendo atrás de 10 sobra um.
Agora, quanto dinheiro, quanto tempo, como é que você condena a tua cultura fazendo tudo isso? Quanta dor de cabeça que não dá? Assim, é ter os melhores, para escolher os melhores, eu preciso saber exatamente o que é o melhor. E você falou uma palavra bem forte aí, que é cultura. E quando você contrata o vendedor talentoso, o fodão das galáxias, lá, o cara que é pica, que vende pra caramba, que faz e acontece, cara, esse cara vai fazer o que quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser, porque você vai ficar dependente de um cara. E como é que fica a sua cultura? Porque quem vai determinar as ações é ele. Que ele vai decidir o que ele faz e o que ele não faz. O restante do time pode ser assim também? Ah, mas o restante do time não vende, não pode, mas essa é a cultura que você quer ter dentro da empresa. Então eu digo, quanto menos você depender dos grandes talentos, mais resultado você tende a ter no longo prazo com constância. Porque se você tem um time de 15 vendedores e você está depositando todas as suas fichas em um, se esse um vai embora, o que acontece, Johnny? Eu vejo empresas que você tem um vendedor que vende 60%, 70% de tudo que é vendido. Ou seja, os outros 10 são custo. Exatamente. Por quê? Porque não tem um processo muito bem estruturado. Exatamente. E aí, dando mais um passo, outro grande desafio, né, onde eu encontro esses profissionais. Que tipo, eu vou contratar e onde eu encontro. Como é que eu faço para recrutar esses profissionais? Por fim, seleção e onboarding, né? Como é que eu toco bem uma entrevista? Como eu seleciono quando eu estou frente a frente com uma pessoa? Eu aprendi uma coisa na vida, Júnior, recentemente. Isso é recente, pega essa. Uhum. Os vendedores, quando estão procurando vaga, nós estamos falando de uma profissão que, quando o cara tem uma mínima experiência que seja, de 1 ano, 2 anos, é uma pessoa persuasiva. Concorda comigo? Sim. E quanto mais entrevista ele faz, mais especialista ele fica em entrevista. Sim. E eu passei a entender que, cara, a entrevista é um dos lugares onde você mais vai ver a pessoa treinada para entrevista. Ele não treina tanto para fazer o trabalho dele como ele treina para entrevista. Ele treina para entrevista. Na entrevista ele arrebenta. Você olha e fala, cara, se você não tiver um processo de entrevista bem estruturado, que eu acredito que você vai contribuir com perguntas aqui, de como você quebra o padrão, como é que você faz para entender se o que está falando é verdade, será que é lorota, conversa, papo de vendedor? Porque o cara tá treinado. Não foi 1 ou 2 contratações que eu vi acontecer em que na entrevista eu mesmo bato o olho e falo, acertamos. Cara, a hora que vai para operação mudou o jogo. Então é muito importante saber esses pontos que colocamos. Cara, quando eu vou contratar, quem é a pessoa que eu vou contratar, né? Então vamos começar a aprofundar um pouco desses pontos. Vamos O lá. primeiro deles é quando contratar. Beleza. O normal, o padrão é assim, um saiu, pediu demissão, foi demitido, vamos contratar. Ou, cara, vou crescer a minha operação aqui, então deixa eu buscar a contratação. Vou jogar a bola para você, mas eu só quero trazer um ponto aqui. Se você deixar para buscar bons profissionais somente quando você precisa, cara, não é certeza, mas existe uma grande probabilidade de você contratar errado. Porque você vai ter que sair correndo atrás. Você vai ter que, de um dia para o outro, buscar candidatos. E você vai se permitir fechar com aquele candidato que você não está satisfeito. Mas como você não tem opção, você precisa colocar alguém no lugar do que saiu, você acaba aceitando o que vem. Então, você acaba não trazendo aquele que você quer. Você acaba trazendo aquele que tem. Exato. E aí você fica refém em 2 maneiras. Eu nunca gostei. Ser refém é horrível. E numa operação comercial, precisamos entregar. Eu tenho que entregar resultado para o meu diretor. Você que está nos ouvindo, se é gestor comercial, participa de um time de vendas, o resultado tem que ser entregue para a empresa. Quando é que você se torna refém de um time comercial? Quando você tem times de vendas, se eu te pergunto, você tem aí mais de 3, 5 vendedores e um bate meta, os outros 3 não bate meta. Há mais de 6 meses, 7 meses, 1 ano, os caras não estão batendo meta, você não está trocando. Você é refém do seu time. Você é refém das pessoas e não toma ação para trocar. Por que a pessoa não faz isso? Medo porque não tem controle, não tem um processo desenhado. Como é que eu vou atrás de pessoas? E fica achando que quem está dentro da tua operação tem que ser a pessoa que está aí e fica aí. E aí o que acontece? Um monte de custo parado em frente, fazendo de conta que está trabalhando, o gestor fazendo de conta que tem time, e assim vai tocando o negócio. Então, Júnior, eu diria que pior do que ficar refém do que vem e não recrutar, é você achar que tem um time de vendas na mão e não toma ação, não age quando tem que agir, que é trocar as pessoas. O
cara não tá performando. Eu fiz tudo que nós vamos falar sobre treinamento logo mais à frente, nos próximos episódios, e não tá entregando resultado, é responsabilidade do gestor, cara. E ele não Sim. faz isso porque se torna refém ou de quem tá e não tá entregando resultado, o resultado do que tá vindo, ele aceita tudo que entra no portão pra dentro. É legal que você tá trazendo isso, porque aqui do quando, né? Então, assim, o que é comum é buscar novos profissionais é quando eu tenho uma vaga em aberto. E às vezes eu tenho a vaga em aberto, só que tem uma pessoa lá. Que eu sempre falo isso nas mentorias, nos treinamentos, que é melhor você não ter do que você achar que tem. Porque quando você não tem, você não tem expectativa. Cara, aí você vai dar um jeito, vai correr atrás, vai pedir ajuda. Quando você acha que tem, você dorme com a cabecinha tranquila no travesseiro de que a pessoa está fazendo tem que ser feito. E se você não tem ferramentas, se você não acompanha de perto, é bem possível que você acabe tomando bola nas costas em relação a essa questão. Então, cara, quando eu preciso pensar em contratar? Sempre. Eu paro do princípio que é o seguinte, sempre tem que ter lugar pra gente boa. Eu tenho um princípio que eu tenho 2 momentos que eu preciso contratar. Quando eu quero aumentar a produtividade do time de vendas e quando eu tenho que repor uma vaga. A questão é, o reposicionamento de uma vaga não é de uma hora para outra. Para repor uma vaga, eu tenho um tempo de ramp-up, que nós vamos falar sobre isso. Então eu sempre vou ter que estar recrutando, de olho no mercado. E aumentar a produtividade, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem um processo redondo, que está rodando, está entregando resultado, você não quer vender mais? Para vender mais, aí sim faz sentido trazer. Estou com a eficácia, né, tá tudo funcionando. A máquina está funcionando perfeitamente. Eu vou trazer do vendedor na medida que eu quero expandir a quantidade de vendas que eu quero. Pior erro, meu time não está vendendo contrato mais. Errou, eu só estou aumentando o tamanho do meu problema. É isso. Porque não significa que eu vou trazer outras pessoas e elas vão vender. E se eu trouxer outras pessoas que vão vender, o que eu faço com essas que estão aqui sem vender? Eu digo que a pior coisa que você pode fazer é contratar um vendedor que se acostuma com o fixo. E se a pessoa se acostuma com o fixo, ela não está ali para entregar resultado. Vendedor, o maior volume do salário, o maior financeiro dele tem que vir do variável. Para o cara acordar todo dia com fome, para poder ir buscar, porque é aquilo que vai fazer a diferença no salário dele. Agora, se você tem um vendedor que está acostumado com aquele salarinho base fixo, cara, você tá ferrado. E pode ser que algumas pessoas de algumas operações complexas ouçam essa tua frase e digam assim, mas em meu vendedor, é sempre assim, né? A frase é sempre assim, aqui é diferente. O vendedor da minha operação, o lead time de venda, o tempo para fechar uma venda é grande, Johnny. Ok, pode ser 6 meses, 1 ano. E aí concordo, como é que o cara vai viver de comissionamento de venda se o tempo de fechar a venda é 6 meses? Ok, mas isso não impede. E você, eu até entendo que o cara tem que ter um fixo maior, nesse caso, né? É até mais especialista. Agora, nada impede ele ter comissionamento sobre prospecção, sobre reuniões, sobre taxa de proposta, quantas propostas ele trouxe. Você não deixar o cara estagnar. A variável que você vai usar, o indicador que você vai usar para pagar o variável é discutível, não pode não ser necessariamente a venda. Por exemplo, quando você pega times de SDR, que são profissionais de pré-venda, cara, você paga por reunião agendada. Quando qualificada, se você vai para o closer, você pode às vezes não pagar, se está falando de um lead time de venda, lead time quando a gente diz quanto tempo leva entre o primeiro contato e o fechamento de venda, cara, eu preciso pensar, cara, quais são os indicadores, posso pensar em proposta apresentada, eu posso, se não tiver, eu posso criar indicadores para remunerar essas pessoas de maneira variável. Mas se você não tem um variável ali que provoca o vendedor, às vezes não é ele ganhar menos, mas, cara, que vai fazer ele ganhar mais. Se você não tiver um variável para o vendedor, ou se você não tem um time que está focado em ganhar esse variável, cara, você tem um time de tirador de pedido. O cara não está indo atrás, ele não está buscando vender mais. Ele está buscando atender aquele cliente que vem. E esse, obviamente, depende da operação, pode ser que faça sentido. Mas se você tem um time que só vende para quem entra em contato com você, imagina se você tivesse uma prospecção ativa. Beleza, estou vendendo, beleza, mas imagina quanto você poderia vender a mais se você tivesse um processo, uma operação que permitisse vendedores seus, não precisam ser todos, irem atrás de novos clientes. Mas estamos fugindo do tema aqui, vamos botar aqui. Então, quando que eu preciso contratar, Johnny? Constantemente. E tem o porquê. O turnover, a rotatividade de pessoas dentro do meu time de vendas no Brasil, ela tem é 50%.
nas últimas pesquisas realizadas. Na média, né? Na média de 50%. Isso significa que constantemente você vai estar reciclando o teu time. Ou deveria, já que o seu time não está entregando a meta, eles não poderiam parar. Alguma coisa tem que ser feita. Ou eu treino, capacito, ou eu vou atrás de novas pessoas. Então, constantemente, você tem que estar buscando novos profissionais. E a intensidade que você deve estar buscando novos profissionais tem que ser proporcional ao tamanho do seu turnover. Se eu estou toda hora trocando gente, ajuda, mas essa semana meu quadro está completo. Tá, mas semana que vem não? Então você precisa estar fazendo entrevistas, estar buscando pessoas, porque se não saiu ninguém, ou se você não demitiu alguém, pode ser que você faça isso na semana que vem. Agora, você tem um time, você trabalha com um tipo de produto, que seus profissionais são mais estáveis, sai um a cada ano, aí muda de figura. Mas estamos falando aqui principalmente para operações grandes. Quanto maior a sua operação, maior é o seu turnover. Existe uma correlação direta nesse ponto. Tá bom? Ô Johnny, e aí beleza, eu preciso contratar sempre. Agora, onde eu devo buscar? Ou como é que eu faço para captar talentos, captar novos profissionais? O primeiro passo agora é identificarmos assim, né? Qual é o perfil de vendedor que eu quero? Ensinamos tanto a importância de direcionar bem qual é o perfil ideal de cliente, também existe o perfil ideal de vendedor. E aí, cara, primeiro ponto é, eu quero uma pessoa mais para prospectar, eu quero uma pessoa mais para negociar, eu quero uma pessoa mais para fechamento, para pós-venda. Não, eu quero uma pessoa que precisa fazer um pouco do todo. Isso aqui tudo vai influenciar no perfil ideal de vendedor. Dependendo do perfil, aí eu vou escolher onde eu vou buscar o vendedor. Eu vou trazer uma polêmica aqui do mercado, para quem está no dia a dia. Contrato pessoa sem experiência ou contrato pessoa que tem muita experiência? Vou buscar o cara que já tem anos de experiência ou vou buscar o jovenzinho novinho que é para treinar? Essa é uma das grandes dúvidas que tem quando fala de contratação. E, inclusive, são estratégias diferentes. Não estou nem dizendo que está certo ou que está errado. E essa pergunta é tão doida, porque se perguntou aqui, eu posso dizer o experiente, eu posso dizer o novinho e posso dizer depende. Porque, na verdade, tudo depende. Você que está escutando a gente, você tem uma operação comercial, está mais tempo no mercado. Você já contratou um vendedor bom, uma vendedora boa, profissional, assim, você fala, puta que pariu, que cara bom, que pessoa profissional. Essa pessoa não deu certo na sua empresa? Já viu isso acontecer, Johnny? Muito. Vou te falar o seguinte, o Johnny trouxe aqui, né, de profissionais mais experientes ou menos experientes. Você precisa ter dentro da sua operação uma trilha de carreira, tá? Quando eu falo de trilha de carreira, não estou falando de vendedor pleno, vendedor júnior, vendedor sênior. Estou falando o seguinte, esse vendedor bom que você contratou e foi embora, ele não foi embora porque ele não sabe vender. Ele não foi embora porque numa reunião ele não consegue fechar negócio. Ele foi embora porque não tinha oportunidade de vendas. E quanto que a gente vê no mercado, né, Johnny? Não é uma regra, mas é 100%. Não é uma regra, mas é 100%, que a gente tem visto que profissionais muito antigos, eles tendem a se apoiar na sua carteira de clientes, nos relacionamentos antigos e no networking. Acontece que isso tem um limite. Então, se você pega um vendedor desse segmento e traz para outro segmento, esse cara, que networking que ele tem nesse segmento? Muito pequeno. E aí ele não consegue ter oportunidade, não consegue ter reuniões para fazer. Então, esse cara que é muito profissional, se você entende e fala, pô, o cara é tão bom, por que ele não vende? Não é porque ele não vende, é porque ele não prospecta. E será, Johnny, que eu deveria usar um profissional tão experiente para prospectar? Que solução você daria para uma situação como essa? A primeira pergunta que eu sempre vou buscar, a resposta é: qual é a estratégia que eu quero? Eu quero abrir mais clientes, eu quero vender mais dos clientes que eu tenho na carteira. Respondido isso, eu já sei se eu quero alguém se eu vou precisar prospectar mais ou menos. Se eu vou prospectar mais, cara, e aí vai ter o perfil comportamental que eu vou mirar. Tem uma coisa que eu preciso responder. Digamos que eu entenda que eu vou vender mais para minha carteira de clientes, não vou prospectar. E eu preciso trocar alguém. Eu vou trazer alguém novo ou alguém que já tem gabarito? Ou alguém que já tem experiência? O cara que tem experiência, ele vem cheio de vícios. Cara, se eu contratar alguém novo para uma operação e não tem ninguém sênior ali dentro da sua operação, eu não vou trazer um menino jovem. Eu não deveria fazer isso. Porque a operação precisa parar em pé. Eu preciso de
pessoa com peso, com gabarito para aguentar. E depois até fazer a troca. Agora, se eu tenho alguém experiente e eu tenho tempo, Júnior, é aqui que é a resposta. Eu tenho tempo para treinar a pessoa, aí eu trago a pessoa jovem. Eu vou trazer alguém que é para... Então, respondendo as duas perguntas, eu quero abrir mais clientes, cara, eu vou trazer para prospecção. Para prospecção, eu vou montar um processo de prospecção e ela é uma parte muito mais mecânica, é execução, mão na massa. Cara, é muito caro colocar alguém que domina negociação, domina tocar boas reuniões, entende muito produto, serviço, para ficar prospectando. Exato. E esse cara nem quer. Nem quer. Porque dentro da trilha de carreira, né, se você tem um processo estruturado na sua empresa, o time começa pela prospecção. É o SDR. Depois esse cara vai júnior, pleno, sênior. E até é interessante você fazer dessa maneira, que você vai ter vários degraus para o seu time e crescendo. Poxa, legal, chegou no top ali do SDR. Cara, pode ser que esse cara vire um coordenador ou um supervisor, ou pode ser que ele vá, nesse período sendo treinado, para assumir o papel de closer, o papel do vendedor que está ali de fato com o cliente para fechar o negócio. Então, muitas vezes você traz um cara que é bom vendedor, mas ele não tem oportunidade. Então, nesse caso, quando você fala de prospecção, e aqui, gente, não é só trazer um garoto, que a prospecção tem que trazer um garoto. E se você trouxer um garoto ou uma pessoa experiente, você não tiver processos estruturados que garantem a cadência, a execução das atividades, você também não vai ter resultado. Não vai caminhar, não vai caminhar. Então, assim, como é que eu começo a escolher? Estratégia para abrir clientes, para vender mais para os meus clientes. Definir isso. Aí, Júnior, eu estou olhando a estratégia do funil de vendas, da etapa do meu processo. E cada etapa aí depende muito. Vamos colocar o pé na tecnologia aqui. Hoje, quantos assessments existem aí no mercado para poder mensurar? Para poder dizer assim, essa pessoa está dentro do perfil que eu quero? Tem as competências? Pelo menos ela tem uma ponta. Existe algo que demonstra que ela tem maior probabilidade de dar certo? Uma pessoa em prospecção, por exemplo. Pode ser que uma pessoa mais estável, mais cautelosa, funcione? Pode. Ela pode se desenvolver? Pode. Vai mais tempo. Para prospecção. Agora, eu pego um cara executor e coloco ele em prospecção, que é assim, cara, baixa a cabeça, manda a mão no telefone e vou... Cara, as chances dessa pessoa ir bem em prospecção é muito grande. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando você está falando de assessments, nós estamos falando de pesquisas, que são testes práticos que o candidato ele responde algumas perguntas e essa ferramenta ela traz uma análise num ponto do comportamento dessa pessoa ou das competências, que são o que essa pessoa já aprendeu, o que ela sabe fazer com maestria. Então, o que o Johnny está trazendo se você faz esse assessment, se você faz um teste de comportamento para saber qual o perfil desse profissional, você vai conseguir entender em que etapa do processo de vendas, dentro do funil que o Johnny está trazendo, essa pessoa se encaixa melhor. Então, por exemplo, você tem, falando de perfil DISC aqui, né? Você vai ter o dominante, que é aquele cara que é o executor, é faca na caveira, mão na massa, tem pouca emoção envolvida. Você vai ter o perfil influente, que é o Auto-I, que ele é muito mais comunicativo, ele consegue interagir muito melhor com as pessoas. Persuasivo, né? Persuasivo, um perfil mais aberto. Você vai ter o perfil estável. Então, tanto o D, né, tanto o dominante quanto o influente, são perfis muito bons para a captação de novos clientes, porque eles não têm dificuldade na comunicação, eles lidam... O dominante lida um pouco melhor com os nãos do que o influente, mas você consegue trabalhar essa pessoa para que cada vez mais ela consiga lidar com os nãos do dia a dia. E boca de funil é onde é necessário ter pessoas mais extrovertidas, né? Você vai dar a cara a tapa lá, então você tem que meio que ser cara de pau, de certa maneira, porque... Não, é cara de pau mesmo. Você vai ligar pro cara, você vai ter que buscar um primeiro sim dele ali para uma reunião. Aí você vai pro S, que é o estável, que é aquele cara que ele normalmente ele fala um pouco mais baixo, ele é um pouco mais tranquilo, e que ele tem naturalmente uma sensibilidade de entender o outro. Esse cara aqui, se você colocar esse cara aqui para prospectar, pode dar certo? Pode, mas na maior parte das vezes dá errado, porque essa pessoa não lida muito bem com os nãos, ele não é tão cara de pau. Agora você coloca essa pessoa para cuidar do cliente, no sucesso do cliente, o farmer, né? Cara, esse cara aqui é perfeito, porque ele consegue entender muito fácil as necessidades do cliente. Se você tem um perfil
o conforme, o cauteloso, que a gente diz que é o perfil um pouco mais nerd, um perfil um pouco mais técnico, ele pode trabalhar justamente na parte de estruturação dos processos comerciais, ou do acompanhamento dos indicadores, da montagem de lista de prospecção, que a gente chama hoje muitas vezes de BDR, que é o cara que tem que ser o mais nerd, ele precisa ser curioso, ele precisa gostar de aprender sobre técnicas. Então aqui eu trouxe 4 tipos de profissionais que cada um vai se encaixar melhor em uma etapa do seu processo de vendas. Se você não observa isso ali na chegada, você acaba falando assim, vou trazer um vendedor. E olha só, você pode trazer 4 perfis diferentes e acabar colocando o cara certo no lugar errado. Então, identificar qual é a sua estratégia é o primeiro caminho. Segundo ponto aqui, para escolher quem você vai trazer, cara, mapeia qual perfil você quer, mas qual perfil eu vou trazer? Qual é aquele que mais tem resultado dentro da etapa que você vai trazer? Em prospecção, você deve ter alguém aí dentro da tua empresa que já prospecta e tem resultado. Você mensurar qual é o perfil comportamental dele, que você já tem aí alguma dica. E assim para todas as etapas. Passando daqui, Júlio. O como, você está falando do como, né? Então, o como eu preciso, só recapitulando aqui, eu preciso primeiro saber quem eu quero. E para que posição eu quero, porque dependendo de quem eu quero, né, do perfil que eu quero para a posição vai ser um perfil de profissional que o seu RH vai buscar. E esse eu quero, né, Júlio? Ele está diretamente ligado com a estratégia. Exato. Para cliente, para vender mais no mesmo cliente, é para uma reposição. Exatamente. Né? Depende muito da estratégia. O Johnny, dentro do como aqui, eu deveria incluir onde é que eu acho esse cara? Com certeza. Então, onde é que eu encontro esse profissional? E aí o Johnny trouxe um ponto aqui que eu vou jogar a bola para você, que ele falou o seguinte, muitas vezes a gente acaba buscando o vendedor mais experiente. E eu vou te dar um recado aqui na lata. Se você está buscando um vendedor experiente, que entrega resultado, o cara que é bom, que vai resolver a sua vida, te digo uma coisa, se esse cara existe, ele não está desempregado. Então, para de achar que você vai achar esse cara nos currículos que você está recebendo. E se você fizer entrevista com um vendedor que está desempregado há muito tempo e o cara é bom, vende bastante, tem o comportamento, tem as competências, cara, dizendo aqui na linguagem bem direta, é um Kinder Ovo. Depois você vai ver. Tem problema aí, Johnny. Não adianta, não existe milagre. Problema, com certeza tem desafios. A não ser que esse cara esteja numa transição de cidade, está indo de um lugar para outro, mas você está na região dele, dentro do segmento dele, cara, você não vai encontrar um cara bom pra caramba desempregado. Perfeito. E, cara, não vou nem para aprofundar nesse assunto, mas é polêmico, eu vou só pincelar. Contrata pessoas do concorrente, sim ou não? Porque isso aqui também é outra coisa que as empresas ficam, vou buscar lá no concorrente ou não vou buscar? Qual é a opinião do mercado? Você vai encontrar pessoas que vão dizer que é antiético e pessoas que vão dizer que tudo é negócio. E se você me perguntar, a minha resposta vai ser tão simples quanto é a vida como ela é. Para quem está lá na operação. Depende. Depende muito da empresa que você tá, depende de qual é a cultura que você tá. Agora, eu quero te dar uma dica. Assim como muitas vezes, sem querer, nós não valorizamos as pessoas que estão dentro da nossa casa, muita empresa aí fora para de olhar e dar atenção para as pérolas que tem lá na operação. E muitas vezes a pessoa está esperando uma oportunidade de crescimento e a pessoa fica estagnada. Agora, assim, para mim, se a empresa concorrente tem uma cultura similar, se essa pessoa tem um perfil que bate com a minha cultura, eu não tenho problema nenhum em trazer do concorrente. Eu, o Júnior, não tenho problema nenhum com isso. Agora, eu só quero abrir um pouco o leque aqui para... Aliás, vou te fazer uma pergunta, Johnny, que eu acho que isso vai até clarear um pouco mais do que a explicação que eu ia dar. É mais fácil ensinar técnicas de venda ou ensinar o cara a ter disciplina e comprometimento com o resultado? Comprometimento com o resultado, disciplina, Cara, comportamento. Você ensinar uma pessoa a executar um processo é infinitamente mais fácil do que você ensinar uma pessoa a ser disciplinada e cumprir o processo. Então, abre a mente. Para de ficar buscando um vendedor experiente e busca aquele cara que tem o comportamento alinhado com o que você precisa. Você até vai dar uma dica no final, né, de um método que você criou agora. Sim, o tipo de vendedor que você precisa baseado em comportamento. É frase batida, mas assim, as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. É o mais comum. Johnny, eu nunca vi na minha carreira, em nenhuma empresa das empresas que eu trabalhei, empresas grandes, eu nunca vi ninguém ser demitido por resultado.
Acredita nisso? Eu trabalhei no varejo, cara. Varejo é faca na caveira, precisa entregar resultado. Eu nunca vi ninguém ser demitido por resultado. Ah, Júnior, mas fulano não entregou o resultado, foi demitido. Um cacete. Ele não foi demitido porque ele não entregou o resultado. Ele foi demitido porque o comportamento dele não mostrou para a liderança que ele teria capacidade de mudar o jogo. Porque, cara, mesmo que você seja o profissional mais foda do mercado, um momento você não vai bater meta. Vai ter situação que você vai errar. Isso é comum acontecer. Agora, a sua liderança, você enquanto gestor, precisa entender, esse profissional aqui, ele é dedicado o suficiente, ele é disciplinado, ele é comprometido com o resultado, ele vai virar o jogo. Se você tem essa certeza, você não vai demitir o cara. Por quê? O cara já está em casa, você conhece ele. O que você vai trazer, você não conhece. Então, nem o gestor é maluco o suficiente para demitir um cara bom porque o cara errou. Ele vai demitir porque o cara errou e o comportamento dele não mostra que ele aprendeu com esse erro e de que ele vai conseguir virar o jogo. Cara, é isso que eu vi no mercado. Pode ser que seja diferente dos lugares? Pode, mas eu estou contando aqui da minha experiência. Não é o certo nem o errado. É o que eu vivi e o que eu vi. Júnior, tem um ponto interessante. Vamos pegar esse link aqui, né? De buscar as pessoas. Antes de saber onde eu vou buscar, cara, por que a pessoa viria para sua empresa? Se eu te perguntasse por que o vendedor entraria na sua empresa hoje, iria para dentro da tua empresa, o que você me responderia? Cara, porque às vezes as pessoas estão chamando as pessoas, mas é assim, só por salário. Nós estamos numa geração em que as pessoas querem fazer algo, cara, que faz sentido, que vale a pena, cara. Se não, o tal do propósito que as pessoas tanto têm mencionado, né? O termo até ficou... Ah, Johnny, eu vou falar o seguinte, você tem que chamar a pessoa que tem tesão para trabalhar com o que você faz. Eu não vou nem entrar nessa questão do... porque é muito subjetivo, né? É muito subjetivo essa questão do... a pessoa tem que se encantar. Primeiro, ela precisa estar dentro de casa para se encantar. Eu preciso mostrar para ela que é o seguinte, cara, o que eu vou fazer tem a ver com o seu jeito de ser? Tem a ver com a sua pessoa? Porque se não tiver com a sua pessoa... E aí, Júnior, acontece que às vezes eu percebo que o cara que está contratando, o dono da empresa, o gestor, não consegue nem vender para o time dele. Para onde a empresa está indo, o que está fazendo, se está sendo algo grande, se está sendo algo mediano, se está sendo estagnado. Ó, quer ver uma história breve? Lembra que recentemente nós estávamos olhando para uma cadeira e você conversou com um profissional de alto gabarito e aí você foi contar para ele onde estamos, para onde estamos indo e qual é a jornada que nós queremos. Não brilhou o olho do cara? Sim, sim. A pessoa não fica disposta a vir. Aí você pensa assim, tem que ser o maior salário? Depende. Se você está vendendo uma vaga banana, que assim é para vendedor, aí é dinheiro. Não muda, cara, é a mesma coisa. É venda. Agora, se você mostrar para a pessoa que a sua empresa tem especial, se você proporcionar coisa especial e tiver visão, cara, você consegue vender muito bem a vaga antes de ir para qualquer local recrutar. E aí vai depender do profissional que você quer. Porque assim, também não dá para ter só profissional que quer ser o CEO da empresa. É o que mais tem hoje, né? O cara entra e fala assim, quanto tempo eu preciso trabalhar aqui para virar CEO? A geração mais nova é um pouco mais imediatista, né? Mas eu tô dizendo o seguinte, não dá para ter só gente que faca na caveira que quer mudar o mundo. Senão você não consegue ter nada de pé. Tá sempre criando, sempre muitas iniciativas e pouca acabativa, né? Mas às vezes você vai precisar de pessoas, cara, peça posição aqui, eu preciso de um cara, uma pessoa mais na dela. Eu preciso só que ela faça arroz com feijão, abrir e fechar a lojinha. Então, essa pessoa não precisa inventar muita coisa. Essa pessoa, às vezes o que vai conquistar ela são salários e benefícios. É um plano médico, é um vale-refeição que seja suficiente, enfim, ou seja, são benefícios que vão atrair essa pessoa. Se é esse o perfil do profissional que você quer. Se você quer um profissional que vai para cima, que quer fazer, que quer crescer, aí não adianta você vir só com salário. Aí você precisa mostrar para ele, olha, é para cá que a gente vai. E se você fizer parte disso aqui, você vai ser tão grande quanto a empresa lá na frente. Então, depende do que você quer. De novo, assim, o que eu quero, porque aí a partir disso eu vou construir o perfil de profissional que eu quero. E cada profissional eu vou atrair de uma maneira. Tem um livro que depois de algum tempo você resolveu ler, que é interessante ter para abrir a mente aqui, fugindo só um pouquinho do assunto, mas tá dentro aqui de gestão, são as 5 linguagens do amor, né? E tendo as 5 linguagens do amor, você tem ali, deixa eu ver se eu lembro dos 5 aqui, Johnny, mas tempo de qualidade, atos de serviço, presentes, palavras de afirmação e toque físico. É isso? São os 5. Cara, cada pessoa se sente valorizada de uma maneira.
Então não adianta eu querer contratar todo mundo e dar o mesmo prêmio. Então depende de cada profissional que eu vou trazer. E subiu a régua, eu preciso de mais resultado, cara, vai ter que subir o profissional. Eu preciso de bastante resultado, você precisa de bom profissional, cara. O maior erro, vamos cravar aqui para ver onde nós vamos procurar, mas o maior erro. Eu quero um resultado exponencial e quer trazer meia sola? Não tem, milagre não tem. E para o cara que você vai trazer, às vezes você vai começar pagando um salário de meia sola. Mas você vai ter que mostrar para o cara o que ele tem que fazer para poder chegar no sapato Prada. Entendeu? Então, assim, você precisa ter um plano muito bem desenhado e falar, cara, ó, é isso que eu posso te pagar hoje. Isso é o que nós temos hoje. Mas se você cumprir isso, cara, você vai chegar aqui. Então você precisa desenhar um plano para essa pessoa. O que você não pode é simplesmente vir aqui porque a gente é bonito, a gente é legal. Perfeito. Onde encontrar as pessoas? Existem vários canais, né? Nesse quesito, minha tendência é mais arcaica. Eu gosto do recrutamento, a própria empresa recrutando, pega o perfil ali, quantos anos, que, né, trazendo características físicas, ou colocando tipo de comportamento, valores, perfil comportamental e tudo mais. Eu gosto de estar entrevistando as pessoas, estar conversando, afinal de contas, né, vai vir trabalhar comigo. Eu gosto de estar falando, principalmente vendas, né? Tanto é que dentro de casa é assim, né? Quando é vendas, eu falo com as pessoas. Outras áreas você fala com as pessoas. Mas nós gostamos disso, de estar agindo com as pessoas. Não é o único canal. Não. Você também tem aí hoje, por exemplo, o LinkedIn, cara. Está se tornando... Depois tem que pegar o dado. Mas cada vez mais o LinkedIn se torna forte em recrutamento, né? Ele é um banco de talentos ali que você pode ver o currículo do cara e saber e avaliar se é um perfil que tem a ver com você. Ô Johnny, você sabe que eu também gosto de pensar dessa maneira, né, de olhar ali mais ou menos o que eu quero, mas, cara, eu olho muito mais para comportamento, sabe? Minha pegada é muito mais de comportamento. Óbvio que dependendo da função, você precisa de técnico. Também assim, cara, eu vou contratar um médico pro meu time. Cara, não dá para chamar um cara que é bom de comportamento, cara, você tem que entender de medicina. Eu vou contratar um cara para que vai vender produtos químicos. Cara, muitas vezes você vai ter que trazer um engenheiro químico. Mas estou falando aqui das exceções, né? De maneira geral, para venda de produtos não muito específicos, cara, o comportamento para mim é o que conta mais. Então, é sempre bom lembrar o seguinte, cara, se você não sabe fazer, você vai gastar muito tempo para poder fazer isso. Então, cara, contrata uma consultoria que vai te ajudar. É uma consultoria de RH, uma consultoria de headhunter que vai buscar esse profissional para você. Muitas vezes esses profissionais vão fazer uma entrevista contigo para entender e ele conseguir mapear o perfil do colaborador que vai se encaixar com a sua empresa. Porque muitas vezes um empresário precisa entender o seguinte, cara, ele não é a única opção no mercado. Às vezes o cara ele acha que tem um rei da Bahia que todo profissional tem que querer estar lá. Não, vai ter profissional que vai olhar para a sua empresa e falar, cara, não quero. E tá tudo bem também. Então você precisa buscar um colaborador, um candidato que tenha fit cultural com a sua empresa, que esteja em linha com o momento da sua empresa, se é um momento de estabilização, se é um momento de crescimento, se você é pequeno, se você é grande. A cada perfil você vai ter um tipo de candidato. E as próprias consultorias de recrutamento vão te ajudar nisso. E eu gosto até de ir mais além. Hoje o número de empresas de headhunter especializadas em contratação de vendas vem aumentando bastante. Sim. É porque, cara, contratar vendedor, né? O cara é persuasivo. Exato. Vai falar só com pessoas persuasivas. Então, assim, ter uma empresa que te auxilia, cara, é um terceiro caminho que super vale a pena, ainda mais pelos valores. A gente estava falando sobre isso hoje, você e eu, sobre o valor que está no investimento, que é para você trazer um profissional, e muitas vezes você vai ter garantia ainda da vaga. Cara, Só para quem não tem muito contato com isso ainda, está pensando em contratar, nós temos consultorias, inclusive, nós podemos indicar, que são parceiros, que assim, você vai pagar mais ou menos um salário, eu vi uma boa variação no mercado, que assim, vai pagar de 1 a 2 salários e meio por aquela contratação. Então, se eu estou contratando um profissional que custa 2.000, essa consultoria vai te cobrar de 2.000 a 5.000, a 2 vezes meia, né, a 5.000 reais para ter esse profissional. O legal é que essa consultoria vai fazer uma boa triagem, vai te apresentar já candidatos que estão adequados com o que você pediu e muitas delas te dão uma garantia que varia aí de 30 a 90 dias, porque se esse profissional que foi contratado, ele não ficar,
a empresa se compromete, sem custo, a recrutar um novo profissional e te apresentar novas opções para que você consiga, de fato, ter aquele profissional ali rodando. Se bateu aí na sua mente, mas eu vou pagar um salário, só uma pessoa trazer alguém de fora. Cara, quantas vezes você pagou um salário para alguém que está sentado na cadeira, não está entregando resultado, 2, 3, 4, 5, 6 meses pagando salário, a pessoa não entrega o resultado, você não está vendo. Exato. Entende? Então você paga um salário para aumentar e muita probabilidade de você ter um profissional adequado. Agora, se eu vou para o varejo de moda, Johnny, que também, cara, se você puder pagar, se você de repente não tem um RH, ou mesmo que você tenha um RH aí, mas você não tem pessoas que têm dedicação específica nisso, é assim, que normalmente, né, Johnny, no varejo, o pessoal passa na loja, deixa o currículo e normalmente as gerentes vão começar a entrevistar por aquelas pessoas que estão ali. E aí vira e mexe, vem uns Kinder Ovo, né, aquela vendedora boa pra caramba, que você vai ver, ela é ótima de venda, mas o comportamento dela faz com que só ela venda, o restante do time não consiga entregar resultado. Que fala o seguinte, cara, quem é a pessoa que gostaria de estar na sua loja? Quem é a pessoa que fala, nossa, meu sonho é trabalhar nessa empresa? Às vezes você vai olhar para lugares, e aí vou falar já de comportamento, e você vai buscar comportamentos. Então, por exemplo, às vezes a vendedora que você precisa não é aquela que tem experiência no seu concorrente de X anos, que tem uma carteira de clientes. Às vezes a vendedora que você precisa é aquela atendente do café, que tem um bom comportamento, que se preocupa com o bem-estar do cliente, porque vender as técnicas você ensina. Mas, de novo, comportamento é muito mais difícil de ensinável. E, Johnny, cada dia que passa, eu estou sempre com gestores de varejo, né? A gente tem essa divisão aqui, o Johnny normalmente está à frente dos projetos B2B, quando a gente fala de tática e operação comercial, e eu estou ali com o varejo. E, Johnny, cada dia mais eu vejo relatos de gerentes, e você que é gerente de loja, comenta aqui no nosso episódio se isso acontecer com você. É muito comum uma vendedora nova que nunca trabalhou com vendas entrar em 3, 4 meses ela ser a que vende mais. E pessoas que estão na loja há bastante tempo estão para trás. Por quê? Essa pessoa ela tem uma coisa que as outras não têm. Ela tem gás, ela tem energia e ela está com vontade. Então muitas vezes você pegar... E eu falo, observa as coisas simples. Nos serviços que você consome, lugares que você vai, observa os profissionais e as profissionais que te atendem. Você vai no supermercado, você tem na caixa do supermercado, você passou a compra, ela te deu a sacola, ela abriu a sacola para você. Se ela abriu a sacola para você, é algo que ela não precisa fazer. E ela está fazendo a mais para sua satisfação. Opa, essa pessoa aqui, ela faz porque ela quer, ela está acostumada a fazer mais. Será que é uma possível candidata? Quer dizer que vai ser. Mas comece a observar no café, na loja X, no supermercado, profissionais que têm um comportamento que você gostaria de ter lá na sua loja. De novo, técnica, produto, você ensina muito mais rápido do que comportamento. Perfeito, perfeito. Então ficamos com esses 3 canais. Tua própria empresa recrutar, você fazer entrevista, você ir atrás de uma empresa de headhunter e através das redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, ferramentas como Sales Navigator, né? Dá uma pesquisada na internet, vocês vão ver que, cara, tem muito o que extrair dessas ferramentas. Trouxemos o profissional, Júnior. Chegou o profissional para entrevista. Agora se prepara aí que nós vamos dar dica de como... Entrevista para ser matadora, Júnior. Vamos dar 3 dicas aqui, 2, 3 dicas cada um para falar assim, ó. Vai falar que a entrevista, você entrou e arrebentou na entrevista. Cara, assim, pega o papel, caneta que vai ser bom para você. Você precisa buscar pelo vendedor nato. No vendedor nato, não é que, calma, que não é aquele que nasceu para vendas, aquele que fala bem, que é persuasivo. Vou te falar o nato. Nato é um acrônimo, ou seja, cada letra da palavra nato tem uma característica que você precisa buscar do seu vendedor. Então marca aí, nato, vendedor nato. O que é o nato? Pode ser a vendedora também, mas aí não vai ficar tão legal. Vendedora nato, porque é nato com o mesmo. O N é de necessidade. Johnny, um profissional de vendas, ele precisa ter necessidade de estar lá, de vender, porque essa pessoa vai querer buscar mais. O que é necessidade? Às vezes a pessoa precisa se sustentar, precisa sustentar o filho, precisa pagar a escola, precisa pagar aluguel, é uma pessoa que depende mais dela, então ela precisa trabalhar. Só que não necessariamente é uma pessoa que está ferrada financeiramente. Às vezes é uma pessoa que tem um padrão de vida que precisa de bastante dinheiro para sustentar e ela tem a necessidade de trabalhar e entregar resultado para poder suprir aquele padrão de vida. Ou seja, essa pessoa precisa ter necessidade. Se ela for sustentada por alguém, essa pessoa não vai aguentar uma pressão. Ela vai pegar as coisas dela e vai embora. Se essa pessoa
tiver para onde fugir, ou seja, se ela tiver condições de tirar dinheiro de outro lugar, essa pessoa não vai ficar. Então, primeiro você precisa avaliar nas perguntas, vai perguntar com quem ela mora, onde ela mora, como que é a vida dela, perguntas sobre a pessoa, para você entender se essa pessoa precisa trabalhar. Vou falar uma pergunta matadora para ver se a pessoa tem necessidade. Eu uso bastante em entrevistas. É olhar para a pessoa e mencionar. Me fala, me conta agora, qual foi o maior desafio que você já viveu ou que você vem vivendo ultimamente? Me conta um momento da sua vida que foi desafiador para você. Cara, que você consegue ir na raiz. Consegue saber o tipo, primeiro, você consegue já entender aqui se a pessoa tá num momento desafiador ou o tamanho do desafio que ela já passou, se ela aguenta a bronca. Porque aí eu consigo entender se a pessoa, de repente, quantas e quantas vezes eu perguntei e a resposta foi, cara, uma das maiores desafios é o que eu tô vivendo hoje em dia. Tô com um filho para criar. Você vai saber o tipo de problema que ela enfrenta. Assim, eu acho que todo mundo enfrenta problema, né? Sim. Você precisa entender o seguinte, se o tipo de problema que ela enfrenta, ela precisa vender para resolver. Ou seja, é financeiro. Se, eu tô com um problema na minha unha do pé, mas na minha conta tá cheia de dinheiro. Essa pessoa não tem uma necessidade. Então, N, de necessidade. Busque fazer perguntas para entender sobre a pessoa, para você entender se de fato ela precisa trabalhar. Beleza? Eu estava falando com uma gestora outro dia, e ela tinha uma vendedora que não vendia de jeito nenhum. E aí eu perguntei, mas me conta um pouco mais sobre ela. Eu falei, ela precisa trabalhar? Júnior, mais ou menos. Ela aproveita, ela arrumou esse emprego porque ela acaba vindo de manhã trabalhar com o marido deixa ela aqui e na volta ele pega ela. Então ela estava assim, fazendo nada em casa, ela queria fazer alguma coisa. Ou seja, essa pessoa tem necessidade? Não tem, está fazendo lá porque ela quer. Mas no momento que o sapato aperta, essa pessoa pula fora. Segundo, ambição. Cara, vendedor sem ambição, você pode ter vendedor sem ambição. Eles não são vendedores, são tiradores de pedido. Se a pessoa não quer mais, se ela não quer crescer, se ela não quer conquistar, se ela não quer comprar nada, se ela não quer viajar, se ela não quer nada, essa pessoa não tem ambição. Perguntas que vão entender se a pessoa tem ambição. O que você quer conquistar na sua vida? Primeira pergunta. Tem pessoas que vão falar assim, eu não tenho essas coisas de objetivo, não. Eu vou viver na vida, não tem muito disso, não. Se essa pessoa falar assim, eu quero comprar um carro, pergunta, o que você tem feito para poder conquistar esse objetivo? E às vezes a resposta ela vem, né, grávida, né? Ela vem generalizada. Você pergunta, você tem ambição? Tem. Qual é o seu sonho? A pessoa pega e diz assim, eu quero crescer. Quero crescer, todo mundo vai crescer. O que é crescer pra você? Se a pessoa não sabe quanto ela quer ganhar, se Qual o seu próximo passo? cara, isso tem que estar um sonho tangível já. Júnior, e o número de pessoas que me respondem em entrevistas, quero crescer. Eu quero uma carreira. É inúmero. São inúmeras as pessoas, porque as pessoas muitas vezes deixam de ter ambição. Pode ser que a pessoa fale assim, olha, eu estou querendo construir uma carreira no mundo de vendas. E qual que é o seu próximo passo? Eu quero ser gestor, eu quero ganhar X. As perguntas, você não pode fazer a pergunta de qual a sua necessidade ou qual a sua ambição. Você tem que fazer perguntas que a resposta dela vai te trazer uma visão se essa pessoa tem ambição ou não. Então, o que você quer, o que você quer conquistar, quais são os seus objetivos e o que você tem feito para isso. Você vai entender se a pessoa tem ambição ou não. A gente diz, né, que, se não me engano, eu acho que eu roubei essa frase do Flávio Augusto, que fala o seguinte, você pode resolver qualquer tipo de problema, menos a falta de fome, menos a falta de vontade da outra pessoa. Então, se essa pessoa não tiver ambição, ela pode servir para uma série de coisas. Para vendas, corta fora, tá bom? T, nato, né? Então, N-A-T, treinável. T de treinável. Essa pessoa é treinável. Como é que você sabe se uma pessoa é treinável ou não? Entendendo se ela é uma pessoa que gosta de aprender. Cara, eu acredito que é a que eu mais exploro, que é para entender se a pessoa Então, atrás aí, Johnny. consegue desenvolver uma matadora olhar para a pessoa na entrevista e perguntar para a pessoa, me conta uma venda que deu errado e onde foi que você errou. Aqui é matador, porque a pessoa está esperando você fazer várias perguntas, jamais assim, me conta a venda que não aconteceu, que deu errado e que você errou. Aqui eu consigo ver se a pessoa primeiro consegue identificar que ela precisa de treinamento, se ela tem o desejo de crescer constante. E aí a pergunta que eu mando em seguida é o que você aprendeu olhando para trás.
Cara, aqui a chance da pessoa... Se a pessoa me disser que eu vi, e depois eu passei, eu já obtive muitas respostas que a pessoa diz, cara, dali pra frente eu parei de falar assim com o cliente, dali pra frente eu nunca mais fiz isso. Cara, ela é treinável, ela treina, ela se desenvolve. E assim, essa, cara, eu fiz uma vez e depois eu conversei com a pessoa fora do contexto profissional. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, Júlio, e no meio da conversa eu digo assim pra pessoa, cara, você falou, mas o que você falou tá errado, teu português tá bem ruim, tá? E deixa eu te contar uma coisa, o teu currículo aqui, ó, você deveria ter escrito aqui, essa escrita aqui não tá legal. Sua comunicação é bem ruim. É uma dinâmica que eu faço, depois eu explico Sim. pra pessoa. E aí eu espero pra ver o que a pessoa fala. Tem duas maneiras, duas reações. Ou a pessoa começa a falar, não, mas é assim que eu aprendi. Não, mas é... Ou seja, não aceita feedback. Reativo, né? Reativo, não aceita. E eu já tive pessoas que eu fiz essa dinâmica do currículo de falar, cara, teu currículo aqui poderia ser melhor se você escrevesse assim assado. E a pessoa pegar e dizer o seguinte, obrigado, eu já fiz mais de 8 entrevistas e ninguém me falou isso. Ó, abertura para treinamento, para feedback, Exato. tá? Entendeu? Porque o aprendizado, ele vem muito por erro. Então, como é que essa pessoa lida com os erros que ela comete? Ela quer se defender ou ela quer melhorar? Então, você vai fazer perguntas desse tipo. O que você aprendeu? O que você tem estudado sobre vendas? Qual foi o último curso que você fez? Qual foi a última técnica que você aprendeu que mudou o seu resultado? Matadora. Qual é o último livro que você leu? É, De vendas. Johnny, aí eu acho que você tá indo muito... Eu tô rasinho aqui. Eu tô rasinho, porque... cara, se você fizer essa pergunta, se eu trouxer um livro foda de vendas, mas primeiro você, gestor, tem que estar lendo, tá? Isso aí. Não adianta você querer cobrar O cara vai contar, vai falar, o que você leu? Venda mais e tá valendo. E outra, né? A pessoa fala assim, eu li Spin Selling e você não leu, você não tem como discutir com essa pessoa, então você também faz o seu papel, faz a sua parte. Então, você precisa entender se a pessoa é treinável, porque lá, no dia a dia, você vai dar orientações para essa pessoa precisa aprender, ela precisa se desenvolver, ela tem que aceitar feedback para isso. E, por último, o O de obstinado. O que é o profissional obstinado, o vendedor obstinado? É aquele que não desiste. É aquele que toma um não, vai entender, putz, espera aí, eu tomei um não, mas eu quero saber como eu busco sim. É aquela pessoa que você fala assim, vai lá e faz isso, e ela não volta com você, não consegui. Não, ela vai dar um jeito. É aquela pessoa que é interessada, que ela vai para cima, que ela vai buscar, você percebe que ela não tem só a ambição de só quer, ela busca meios para. Então, o obstinado é aquela pessoa que não desiste. É aquela pessoa que vai fazer o que tem que ser feito para poder entregar o resultado. Então, repetindo, porque isso aqui vai dar corte no Rios. Busque por vendedor nato. Esse vendedor precisa ter necessidade, precisa trabalhar, precisa ter dinheiro, precisa ganhar dinheiro para poder se sustentar ou conquistar os seus sonhos. Ele precisa ter ambição. Precisa aquela pessoa que está insatisfeita. Ela pode ser grata pelo que tem, mas ela está insatisfeita com a sua condição atual e ela quer mais. A pessoa precisa ter objetivos claros. Eles não estão claros, mas ela precisa querer mais. Precisa buscar dessa pessoa que ela tem fome, quer mais. Essa pessoa precisa ser treinável. Você precisa entender se os feedbacks que você vai dar para ela, se ela vai absorver isso como uma oportunidade de aprendizado ou se ela vai ficar dodói, com mimimi, porque você apontou algum tipo de erro que ela cometeu. E, por último, de obstinado, uma pessoa que não desiste, está comprometida consigo mesma e com os outros em entregar o resultado. Se você tiver um vendedor nato, você tem um vendedor na sua mão com grande probabilidade de te entregar o resultado. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer bastante, é a pergunta para identificar, né, se a pessoa lida bem com o desafio e vem desafio, que é, cara, me conta qual é a sua maior, o que você mais se orgulha, qual feito você fez que você mais tem orgulho, e me conta qual foi o principal desafio. O número de pessoas que dizem assim, que eu me orgulho, sabe, não sei, ou seja, a pessoa não chegou a ter uma conquista, porque o orgulho, cara, às vezes entrar para uma faculdade, passar numa prova, Cuidar do filho, conseguir dar o sustento para a família, conseguir um trabalho, conseguir, cara, inúmeras coisas. Mas a resposta mostra que a pessoa, ela já teve um ponto de partida, venceu desafios e ficou contente com aquilo. E se a pessoa nunca teve uma grande conquista, como é que ela vai gostar se ela não valoriza isso? E aqui, vou te falar o seguinte, eu gosto muito dessa pergunta, tá? Inclusive, nós temos uma ferramenta no nosso treinamento de gestão, somente com perguntas chaves, que são perguntas que ninguém ouve nas entrevistas, ou seja, como o Johnny trouxe, o candidato ele vem preparado para a entrevista, e são perguntas que simplesmente faz ela rasgar o roteiro dela, porque são perguntas muito mais voltadas para comportamento. E aqui, muitas vezes, o candidato, a candidata, vai mostrar uma falsa humildade, do tipo,
Ai, não, eu não tenho muito orgulho. Eu acho que eu fiz, era ok, era normal. Se essa pessoa está dizendo isso, ela tem grandes tendências de estar com baixa autoestima. E se no time de vendas você tiver uma pessoa com baixa autoconfiança, baixa autoestima, você já sabe, se você tem uma pessoa dessa no seu time, você sabe o resultado que ela entrega. Perfeito. Nosso próximo tópico que vamos deixar aberto aqui, cara, se você errou no recrutamento, vai ter que acertar no treinamento, né? Então nós vamos Uhum. começar a caminhar próximo encontro nosso, mas vamos falar sobre onboarding, contratei, e agora? Qual que é o onboarding? Como é que eu treino? O que eu treino nesse time? Como é que eu faço para para garantir o sucesso dele? E às vezes também contratamos pessoas boas, se a pessoa não dá certo, ou ela não consegue entregar o resultado, porque não tem estrutura, não tem um apoio para que ela Exato. possa se desenvolver, ser desafiada e conseguir entregar Que a gente resultado. vai falar depois sobre treinamento, como é que você recebe o colaborador na sua empresa, como é que você cria um plano para poder se desenvolver. Só quero pegar um último ponto aqui, John, como a gente falou de orgulho, eu gosto muito daquela frase que fala o seguinte: demore para contratar e demita rápido. Muitas pessoas estão com times que não entregam resultados porque estão casadas com seu orgulho. E quando você decide contratar alguém, cara, você está se comprometendo com o resultado. Você é gestor, às vezes você apresentou esse candidato para outras pessoas. Quem decidiu contratar foi você. E às vezes você pegou aquela pessoa, na semana seguinte, no dia seguinte, você já viu que aquela pessoa não é aquilo que você viu na entrevista. E aí você fica tentando remediar para muitas vezes ver se não é isso. Olha o seu ego. Muitas vezes para você provar para si mesmo que você não errou. Cara, se você errou na contratação, não dorme com problema. Manda embora logo, não espera passar os 90 dias para depois ter que pagar a rescisão. Manda embora essa pessoa, porque se ela não cabe dentro da sua empresa, não vai ser bom nem para você, nem para a empresa e muito menos para ela. Então, contrate com critério, demore na contratação, mas seja muito rápido na tomada de decisão no momento de demitir. Fechado, Johnny? Fechado. Então, estamos aqui indo para o nosso final. Você que acompanhou a gente até aqui, você percebeu que a gente falou bastante de processo, sobre a necessidade de você entender quem você precisa dentro do seu funil de vendas, dentro do seu processo. Se isso for muito confuso para você e você tem um time aí de mais de 3 vendedores na sua operação de B2B, nós temos um produto, um trabalho que a gente entrega para você que chama Programa Acelerador de Resultados, onde nós vamos entender todo o seu modelo de negócio, vamos criar e implantar processos adequados para o seu negócio, vamos treinar o seu time e acompanhar a sua gestão na implantação, para que você, no final desse processo, você consiga conquistar muito mais resultados, e muitas vezes de 2, 3 vezes acima do resultado que você já tem. Você está duvidando? Clica aqui num link que vai estar aqui em algum lugar na nossa descrição, e você vai agendar um diagnóstico com um dos nossos profissionais para ele te mostrar exatamente em que etapa ou em que parte do seu processo comercial você tem mais oportunidade para você ter resultados assim, de uma hora para outra. Show. Fechado? Então você que esteve até aqui, né, falando de novo isso, mas se você está até aqui ao final e não segue a gente no Instagram, segue lá, @venda.humanizada, é o mesmo nome em todas as plataformas sociais. Segue a gente também no YouTube, esse episódio vai estar lá com a imagem, caso você queira ver o rosto do Johnny. Eu não faria isso, mas se você quiser dar uma olhada lá, você também vai ter essa oportunidade. Quiser assustar alguém, entra lá e você vai também ver os episódios no YouTube. Compartilhe esse episódio com as pessoas que você conhece, as pessoas que você entende, que podem se beneficiar desse conteúdo. E obrigado por estar com a gente até aqui ao final. Joia. Johnny, qual que é a frase do dia de hoje, ou a palavra melhor do que o dia de hoje? Cara, acho que é um despertar. É bom parar e refletir, né? Meu time tá entregando, precisando de mais pessoas, né? Recrutar, trazer gente, tirar um ponto. Quando conseguimos trazer pessoas boas pro time, é o que traz oxigênio, sabe? Sim. Então, despertar. Eu vou trazer assertividade. Nem sempre um time grande é um time que traz resultado. Muitas vezes um time menor, porém com pessoas selecionadas que você quis contratar e não que estavam disponíveis para você, talvez isso te traga muito mais resultado e traga um custo muito menor. Não é um monte para vender para poucos, é poucos para vender para É muitos. isso aí. Produtividade, comportamento e resultado. Fechou? Então, mais um para conta aí. Grande abraço.